Bom dia, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, vamos começar agora com a aula de problemas atuais em bioética para as turmas da manhã de enfermagem. Então, sejam bem-vindos. Esperar um minutinho aí para o pessoal ir entrando para a aula de bioética para a gente poder começar. Então, bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda. Esperar mais gente entrando. Bom dia, Samuel. Vamos ver aqui enquanto o pessoal está entrando. Vamos ver, o pessoal ainda está dormindo, será? Então é importante, gente, frisar a necessidade que temos que ter em relação a nossa postura agora, tá? Em relação a gente ter que ficar cada um em suas casas, cada um, né, no seu lugar. Lógico que dentro do possível, né, tem pessoas que ainda estão precisando trabalhar, não necessariamente só aqueles da área de saúde, né, existem vários outros profissionais que precisam estar, vamos supor, abastecendo os supermercados, farmácias. Bom dia, Rafaela e Natália. Então é importante que a gente também tenha empatia e reconheça as atividades dessas pessoas, tá? Porque graças a elas a gente tá podendo ir a um supermercado, comprar os mantimentos que estejam nos faltando. A gente pode também ir numa farmácia, a gente pode ir num posto de gasolina. Então é importante que tenhamos o reconhecimento de todos. Lógico que aqueles que estão na área de saúde são os que vão estar, né, na linha de frente, vamos dizer assim, são aqueles que vão estar mais arriscando suas próprias vidas, mas é necessário que a gente reconheça-os, não só os profissionais propriamente dito, mas também todas aquelas pessoas que fazem parte da equipe, desde o recepcionista, o segurança. Fala nisso, também reconhecer o trabalho dos policiais que estão aí tentando, né, manter a ordem, manter as pessoas em casa, orientar para que essas pessoas não vão para a rua, certo? Um bom dia, Natália. Então, gente, esperar só mais um pouquinho, tá? Ver se entra mais alguém. Então, espero que vocês estejam todos bem, né? Que estejam em casa, que se resguardem, que cuidem da família de vocês, cuidem de si mesmo. Que é importante nesse momento a gente poder, né, estar em casa para poder se resguardar e não propagar, né, a doença. Cadê o resto do povo? Estão dormindo ainda? Cardinale, bem-vinda. Então, aguardar um pouquinho aí, tá? Deixa eu só ver aqui o nome de quem for chegando, pessoal, vá colocando nome e sobrenome, tá? Que aí eu já vou acrescentando aqui só para eu saber quem tá presente, quem for dessa turma, tá? Então, só para eu me orientar aqui,
de quem está ou não presente na aula para controle meu, tá bom? Então, quem é da turma aqui colocou o nome, por enquanto apenas Cíntia do Nascimento. Quem mais for da turma, por favor, vá acrescentando. Então, Rafaela Santana. Aqui. Ai, peraí que meu celular tá balançando, tá deixando vocês tontos. Rafaela Santana da Silva, Cardinale. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento em casa para poder colocar os estudos de vocês em dia, né? Para reforçar o conhecimento de vocês, para pesquisar bastante, certo? Então é importante, né, que vocês estejam aí. Bom dia, Laninha, Heloísa, Natália, Yasmin. Bom dia, minha sobrinha linda. Seja bem-vinda aqui na aula de bioética. Então, lembrando, quem for da turma, por favor, coloque o nome pra gente poder para poder ter o controle aqui dos nomes de vocês, né, os nicknames. Às vezes não é o nome, então só para eu poder ter noção de quem está presente e com quem que eu tô falando, tá bom? Então, gente, vamos começar, certo? Vamos dar início aqui à nossa aula, né, de problemas atuais em bioética, tá? Então, lembrando, quem for da turma vai colocando o nome aí. Então, na aula passada nós estávamos falando sobre erros, né, do exercício profissional da enfermagem, não necessariamente só do exercício do enfermeiro, mas a gente estava falando da enfermagem como um todo, desde auxiliar, técnico até o enfermeiro, tá? Lembrando que vocês trabalham em equipe. E uma das coisas que a gente viu é que vai existir a responsabilidade pela falha da conduta da equipe. Então é importante que vocês estejam, quem for o responsável ali da equipe, que realmente esteja atenta para que não tenhamos, né, tantos casos quanto os que a gente já está vendo aqui nesses exemplos que eu estou trazendo. Então a gente tinha parado nesse exemplo aqui, não foi sobre a morte do ex-jogador Washington, que uma pessoa tinha deixado o respirador, um enfermeiro, né, tinha deixado o respirador cair, estava em investigação isso, tá? Então, dando continuidade, a gente falou desse aqui também, da técnica de enfermagem, que aplicou a medicação errada, né, no paciente, fazendo com que a paciente viesse a óbito, e ela simplesmente, o erro, né, foi por ela não ter conferido a medicação que a paciente ia tomar. Então, um colega de trabalho dela passou a medicação, disse que era isso que a paciente tinha que tomar, ela simplesmente aplicou sem verificar, né, sem ter a certeza de que realmente seria aquela a conduta e a medicação a ser administrada para aquela paciente. Então, pesquisa mostra que 148 pessoas morrem por dia devido a erros do sistema de saúde, né? Então é considerado o erro médico desde o erro na administração de medicamentos, que é uma atribuição, né, da enfermagem, até a falha técnica em procedimento cirúrgico ou erro do diagnóstico, que aí seria, né, já específico do médico. Então, no sistema de saúde não existem erros apenas na parte, né, da enfermagem, pelo contrário, existem erros em todas as profissões que estão sendo, né, desenvolvidas ali para o atendimento, tratamento e cura dos pacientes. Então, erros no sistema de saúde do Brasil matam cerca de 148 pessoas por dia, segundo pesquisa divulgada no segundo Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil.
e pelo Instituto de Pesquisa Feluma da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, eles fizeram um estudo, né, e identificaram que 148 pessoas morrem por dia pelos erros de saúde, né? Então, além do número de pessoas que morrem devido às suas patologias, devido ao seu estado, né, de saúde, a gente tem que, por dia, ainda tem um agravante de pessoas morrerem por erro na execução, né, dos serviços do sistema de saúde. Então, trazendo aqui mais um exemplo, né, que a gente não tinha falado na semana passada. Prontuário atesta técnica em enfermagem injetou leite em veia de bebê que morreu no Hospital Centenário. Então, mais uma notícia aí, onde o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu sindicância, mas descarta erro médico. Então, o prontuário médico do bebê de apenas 7 dias de vida, que morreu no Hospital Centenário de São Leopoldo, no último domingo, indica que a técnica de enfermagem administrou de maneira errada 35 ml de leite na veia do recém-nascido, de acordo com o Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Larissa, bom dia. Então, conforme o delegado e médico do hospital, o material devia ter sido administrado por sonda. Segundo ele, uma outra profissional da equipe de enfermagem identificou o erro e avisou a médica. No entanto, havia passado 1h20 do ocorrido e o recém-nascido, que estava na UTI neonatal, morreu 2 dias depois devido a complicações causadas pelo erro. O prontuário foi descrito por 2 médicas que estavam de plantão no momento do incidente, e uma das médicas, inclusive, foi a responsável por comunicar o fato aos familiares da criança. Então, o Conselho de Medicina descartou o erro médico, né? Porque no caso o erro foi da profissional de enfermagem que administrou a medicação errada, e quando a outra profissional chegou e verificou que tinha havido erro, mas já era 1h20 depois para um bebezinho de 7 dias, né? Foi suficiente para ele, infelizmente, vir a óbito, tá? Então, vejam como pequenos detalhes, né, de falta de atenção, de excesso de confiança, de não querer fazer o checklist, de verificar as condutas e realmente analisar o prontuário do paciente, ver se é aquilo ou não que ele vai estar tendo, né, que fazer como assistência para aquele paciente. E aí uma sucessão de erros pode levar à morte de alguém. Então, nesses casos expostos na mídia, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem sobressai que o profissional deve responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. A gente, inclusive, já tinha falado sobre isso aqui, né? Onde a equipe, você pode não ter feito, mas se você fizer parte da equipe e você não tiver observado esse erro, você vai responder também judicialmente. Depois pode até ser descoberto que você não tinha relação com aquela conduta que deveria estar sendo feita e você é inocentado. Mas até então, você vai ter que ir a julgamento, vai ter um monte de complicações aí judiciais que você vai ter que estar se dispondo, a ir e a relatar o que ocorreu. Então, a Laninha está falando que se coloca no lugar da profissional e fica pensando se fosse ela, que desespero que ela ficaria. Então, Laninha, vocês sempre precisam se colocar no lugar do outro, e é uma das coisas que eu sempre disse a vocês, justamente isso. Então, você gostaria de ser atendido por uma pessoa que atende como você, Então, se a sua resposta for não, então você precisa repensar a sua conduta como profissional, Você precisa melhorar a sua forma
de cuidar e tratar ali dos pacientes, né? Então, você gostaria que sua mãe, seu filho, esposa, marido, amigo, seja lá quem for, estivesse tendo o atendimento que você está dando? Então, é necessário que todos, né, repensem sobre isso. Gente, quem for chegando aí, coloque nome e sobrenome para eu ter um controle de quem entrou, tá bom? Por favorzinho. Você acha que é uma boa profissional, Laninha? Que bom, né? Então, como técnica, espero que você se considera, né, como uma boa profissional, e espero que, como futura enfermeira, você mantenha aí a qualidade do seu atendimento, tá bom? Então, é necessário que haja fiscalização mais efusiva por parte do Corém e Ministério do Trabalho e Emprego. Treinamentos especiais para os profissionais, né, atualizações, capacitações, porque à medida que o tempo vai passando, existe, né, evolução nas técnicas. Muitas coisas que antes eram consideradas como corretas, hoje a gente vê que não são. Então é importante que o profissional ele esteja se atualizando. As universidades, escolas, profissionais da saúde e a população precisam adquirir consciência crítica, reflexiva e comprometida com o combate à má prática da enfermagem. Estou falando da enfermagem porque é o foco da gente aqui, né? Mas na verdade todos os profissionais deveriam trabalhar com a conduta ética, né? Dentro das suas práticas ali, dentro do exercício profissional que cada um viesse a exercer. Então, gente, eu vou passar um videozinho agora para vocês, tá? Deixa eu ver se minha caixinha tá funcionando, porque o Ted derrubou ela ontem. Bom, pelo menos ligando ela tá. Então, vou passar aqui um videozinho para vocês, que são reportagens que tratam justamente do que a gente estava falando agora, tá? Então, prestem atenção aqui ao vivo, tá bom? Eu acho que Ted quebrou a caixinha. Criança sofre lesões. Peraí. Vou voltar, depois eu vou verificar aqui, que eu acho que Ted quebrou minha caixa. Se bem que ela tá aqui. O que você vai ver agora é o retrato de uma situação alarmante, em que pacientes recebem medicações trocadas. Você fala assim, parece até envenenamento, quando ela faz espumando assim. Crianças sofrem lesões graves. A gente começou a saber de problema e, pelo amor de Deus, não morre. Que mortes são causadas por erros banais, cada vez mais comuns. O diretor clínico do hospital, acontece um caso gravíssimo no seu hospital, o senhor nem conversar com o auxiliar de enfermagem conversou. Estamos no Rio de Janeiro. Fiscais do Conselho Regional de Enfermagem entram no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A superlotação é evidente e regras básicas da enfermagem são quebradas a todo instante. Por que tudo assim não... Eu não lembrei, não Vocês têm material suficiente para trabalhar? No pronto-socorro, a fiscal se espanta com as condições do braço deste paciente, onde um acesso para a medicação foi implantado 6 dias antes. Você vê ali um tecido roxo, que é sinal de infecção, aquele procedimental, sinal menor de vermelhidão local tem que ser trocado. Você continua sem luva? Ainda, para mostrar, mas também necessita. O doutor Luciana não fez higienização das mãos entre um paciente, atendendo vários pacientes ao mesmo tempo, e ela pode estar transmitindo bactérias de um paciente para o outro. E o pior de tudo, Nada tem rótulo, não sei se será exigido. A grande maioria dos pacientes estavam com soros sem rótulos, sem identificação de nome e medicação.
uma prática extremamente arriscada. Você não tem identificação do nome do paciente, você não tem identificação do horário daquele medicamento, você não tem a identificação do próprio medicamento e dosagem, você pode ter a troca. A enfermeira responsável pelo pronto-socorro tenta se explicar para as fiscais. Você pode fazer uma identificação menor, mas essa identificação tem que ter. Então por que não faz? Aí eu tenho que ver com a equipe por que não sabe. O hábito, né? O hábito de estar fazendo aquilo, achar que o erro nunca vai acontecer com ele, que a fatalidade nunca vai chegar àquele profissional. Só no estado do Rio de Janeiro, o número de denúncias contra profissionais de enfermagem praticamente dobrou de 2009 para 2010. Se dependesse apenas dos números, o brasileiro tinha tudo para estar em ótimas mãos. Existem hoje no país 1,5 milhão de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E a cada ano surgem pelo menos 100 mil novos profissionais. Felizmente, a maioria cuida bem dos pacientes. Mas nunca houve tantos erros cometidos pela categoria. Nós temos observado, principalmente nos últimos 5 anos, um aumento muito grande das denúncias, um incremento da ordem de 20% a 25% ao ano, erros simples que poderiam ser perfeitamente evitados se esse atendimento tivesse sido realizado com maior atenção. Nós estamos agora no interior do Ceará, na zona rural do município de Missão Velha, que fica a 600 quilômetros de Fortaleza. Nós viemos até aqui para conversar com a família da dona Maria Laurentino. Ela tinha 78 anos, ela passou mal no mês passado, estava com cansaço, dificuldade de respirar, foi levada para o hospital aqui da cidade e acabou sendo vítima de um erro de uma auxiliar de enfermagem. Entrei com ela no hospital, vi a enfermeira aplicando soro no braço dela. Começou a aparecer umas espumas na lateral da boca. De madrugada, Dona Maria foi transferida às pressas para este outro hospital, no município vizinho de Barbalha. O médico que atendeu ela foi quem falou que ela tinha vindo lá com uma medicação imprópria. Às 7 da manhã, Dona Maria Laurentino morreu. Ela cansava de ir para a roça, mas nós colheu feijão, catava feijão e minha mãe morreu. No laudo do IML, a causa da morte, embolia pulmonar por infusão de glicerina. No lugar do soro, a auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. No sangue, a glicerina causa um entupimento de vasos e artérias e rapidamente atinge o pulmão e o coração. O caso foi parar na polícia. O frasco de soro é este aqui. Repare que ele é bem diferente do frasco de glicerina, bem diferente. Ela pegou este líquido e reparou que não havia um gancho para pendurar no suporte. Ó, gente, ela identificou que não tinha o suporte, ou seja, tudo estava levando ela a identificar que aquilo não era o correto, mas mesmo assim ela deu um jeitinho, ela improvisou um suporte, ou seja, ela teve muito mais trabalho de improvisar ali do que simplesmente ter olhado o rótulo e verificar se aquilo era o que deveria de fato estar sendo aplicado. Pois é, isso que eu falo sempre para vocês. Imaginem, né, se fosse um parente de vocês ali. Entrei com ela no hospital, vi a enfermeira aplicando soro no braço dela. Começou a aparecer umas espumas na lateral da boca. De madrugada, Dona Maria foi transferida às pressas para este outro hospital, no município vizinho de Barbalha. O médico que atendeu ela foi quem falou que ela tinha vindo lá com uma medicação imprópria. Às 7 da manhã, Dona Maria Laurentino morreu. Ela cansava de ir para a roça, mas nós colheu feijão, catava feijão e minha mãe morreu. No laudo do IML, a causa da morte, embolia pulmonar por infusão de glicerina.
No lugar do soro, a auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. No sangue, a glicerina causa um entupimento de vasos e artérias e rapidamente atinge o pulmão e o coração. O caso foi parar na polícia. O frasco de soro é este aqui. Repare que ele é bem diferente do frasco de glicerina, bem diferente. Ela pegou este líquido e reparou que não havia um gancho para pendurar no suporte. Ela estranhou isso. Então ela pegou o frasco e fez um suporte, veja aqui, com esparadrapo. Em nenhum momento ela leu a etiqueta que estava posta no frasco, que tinha lá glicerina 12%. A auxiliar de enfermagem foi afastada do hospital e indiciada por homicídio culposo. Com a gente, ela não quis conversa. Procuramos o médico que prescreveu o soro para a Dona Maria. Ele é o diretor clínico do Hospital de Missão Velha, um lugar onde medicamentos controlados dividem espaço com grilos. O que deram medicação errada para ela? Essa pergunta eu não posso lhe responder, que eu não fiz medicação. Aliás, eu não administro medicação. O senhor não viu o frasco que ela pegou? Não vi, porque ela foi pegar lá dentro. O médico prescreve e entrega para auxiliar e o enfermeiro que esteja por lá também. De acordo com a lei, aliás, auxiliares e técnicos só podem trabalhar com a supervisão de um enfermeiro. Mas não foi isso que aconteceu naquela madrugada. E que não tinha uma enfermeira? Não sei o que dizer. O senhor é diretor clínico do hospital? Bem, mas o que aconteceu é o seguinte: até 22 horas tinha um enfermeiro. Sim, de 22 às 5 da manhã não tinha. Eu não sei lhe falar onde estava. Histórias como essa não acontecem apenas em cidadezinhas do sertão. Só no ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem em São Paulo recebeu 250 denúncias de erros causados por profissionais da área. 20 deles resultaram em morte ou lesão permanente para os pacientes. Em dezembro, uma auxiliar de enfermagem injetou vaselina em vez de soro no corpo de Stephanie Teixeira, de 12 anos. A menina, que tinha apenas uma virose, em poucas horas morreu. Não vai levar minha filha. Semanas depois, também em São Paulo, uma outra auxiliar de enfermagem decepou a ponta do dedo da pequena Tiffany, de 1 ano, ao tentar arrancar um curativo com uma tesoura. Certos profissionais não estão cumprindo nem o básico da profissão? Me parece que isso é um problema que tem diversos fatores, né? Um dos fatores mais importantes que eu coloco é a baixa qualidade do ensino. Neste hospital particular de São Paulo, sobram vagas para profissionais de enfermagem. Eu estou com mais ou menos 20 vagas, desde auxiliar, técnico e enfermeiro. Não consegue preencher? Não consigo. Com 30 anos de experiência, a diretora de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo supervisiona mais de 2.000 funcionários. Temos observado nos últimos concursos que nós temos tido uma reprovação de 50%. A impressão que a gente tem é que não tem fiscalização dos órgãos de ensino, porque está muito deficiente. Então, gente, deixa eu só ler aqui os comentários. Laninha falou aqui que lembrou que a mãe dela foi ao médico da cidade dela porque estava passando mal, daí a técnica foi aplicar a medicação nela e a técnica compreende, mas só dela está super lotado. Daí a técnica foi aplicar a medicação nela. Técnica competente, mas só dela estar superlotada e conversando, ela ia aplicando na minha mãe a medicação de outro paciente. Sorte que ela viu. Ela pediu 1000 desculpas, eu disse sem problema. Ela disse, meu Deus, conhecida de Laninha, e sei que ela é super competente, mas só em se distrair ela ia fazendo algo grave. Cada caso neste vídeo que dói até a alma. Pois é. Então, para vocês verem o que eu sempre estou batendo aqui na tecla para vocês: excesso de confiança. Você acha, um momentozinho que você se distrai, que você acha que não é necessário ali fazer a verificação, fazer o checklist, vai ser justamente onde vocês vão errar.
Então, Larissa tá dizendo, né, infelizmente, Laninha, não és a primeira e nem vai ser a única a passar por uma situação assim. Pois é, eu mesma, graças a Deus eu não tive problema, né, porque como eu dou a aula para vocês, então eu aprendo muito com vocês, tá? Vocês acham que não, mas eu aprendo demais em estar dando aula para vocês, né, para o curso de enfermagem. Então, uma das coisas que vocês têm que fazer é verificar a medicação e verificar a situação de cada paciente. E uma das coisas que tem que ser feita já na triagem é a identificação se o paciente ele é alérgico, né, se tem algum problema de saúde pré-existente, coisas do tipo. Isso é feito na triagem. Só que aí o que é que acontece muitas vezes? Eu sou muito alérgica à medicação. E uma das que eu digo que eu sou alérgica é dipirona, né? O Buscopan, que tem o dipirona. E aí, algumas vezes que eu precisei ir ao hospital, falei na triagem da minha alergia, falei ao médico da minha alergia. E aí, quando fui para ser atendida, receber a medicação, simplesmente quando foi, né, para injetar, eu sempre pergunto, porque isso deveria ser a obrigação do profissional, informar qual é a medicação. E eu nunca fui informada, sempre sou eu que tomo a frente e pergunto, o que é isso, né? O que é que vocês vão me dar? E muitas vezes, né, na verdade, na maioria dos casos, tinha a medicação a qual eu não podia tomar ali para ser administrada em mim. Então, imaginem, né, se eu não tivesse esse hábito, se eu não tivesse a informação da necessidade de se questionar ali determinados procedimentos, que a maioria da população não tem esse conhecimento, simplesmente, né, colocado ali e não é informado. E aí a gente acaba tendo esses erros. Então, situações foram colocadas aí no vídeo. A gente tem a questão do uso da luva, né, que muitos profissionais não utilizam. A questão do excesso de confiança, onde muitos profissionais também acham que não é necessário você fazer o checklist, você prestar atenção. Eu já faço isso há 200 anos, preciso mais estar observando certos detalhes. É justamente aí que vai estar ocorrendo os erros. Então, no caso da senhora ali, né, que foi colocada glicerina no lugar do soro, então vocês viram que o frasco em si, ele é parecido, né, não é igual, ele é parecido. Mas uma das coisas que deveriam ter chamado a atenção ali é justamente porque ele não tem o ganchinho para pendurar, porque o soro você vai pendurar e deixar ali para o paciente. Então isso deveria ter sido um alerta, já que a pessoa, né, a profissional ali não olhou, não observou. Então deveria ter sido um alerta já para ela, peraí, porque esse soro não tem esse ganchinho. Então ela foi atrás de esparadrapo, improvisou um gancho e não se deu a atenção, não se deu ao trabalho de olhar aquele frasco, o rótulo, e verificar se realmente era o soro que ela teria que administrar ali ou não. Então, a falta de atenção, né, aí foi beirando o absurdo. Outra situação, a gente viu, né, que o problema, o problema em saúde, ele não vai apenas só pela questão da execução das práticas, né, de saúde, né, do profissional ali, no caso da enfermagem, mas também a precariedade dos ambientes. Então a gente tem, né, teve o exemplo ali de animais no local onde se colocam as medicações. O diretor do hospital não sabia se existia ou não uma enfermeira ali responsável por aquela equipe no momento que aconteceu o erro. Então, como assim não existe escala, né? O diretor não tem o conhecimento, isso não pode, né? Outra situação, decepar o dedo de uma criança por simplesmente não saber como tirar de forma adequada um curativo. Olha o tanto de absurdos, gente, que a gente, se for parar para pensar assim, como que uma pessoa deixou, né, errar a esse ponto,
como eu disse, beira de fato o absurdo e infelizmente a gente tem ocorrendo, né, muitas vezes. Então a gente vai ver aqui mais alguns casos, tá? Um deles foi o erro aqui que afetou a saúde de uma criança, onde a cada 6 meses ela foi colocar o ácido nela, e aí a cada 6 meses ela precisa fazer uma nova cirurgia porque afetou o esôfago dela. Então, como ela está crescendo, ela precisa ali readequar, vamos dizer assim, né, o seu esôfago. E aí é todo um cuidado em relação aos pais do que é que ela pode comer, né? E imagine uma criança ficar com tanta restrição, né? Os problemas psicológicos, os danos físicos para ela ter que se submeter a cada 6 meses a uma cirurgia, que todo mundo sabe que cirurgia sempre é um risco, né? Por menor que seja. Então, são situações que infelizmente o erro, né, fez com que pessoas inocentes acabassem tendo ali complicações e afetando muitas vezes sua vida toda ou, né, causando a morte. Então, gente, vou dar continuidade aqui ao vídeo, tá? Acompanhem aí. Para a mãe de Ana Clara, cada refeição da filha é um suspense. Há 2 anos, a menina sofre com as sequelas de um erro cometido por uma funcionária do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. No lugar de um sedativo, a auxiliar de enfermagem injetou na boca da menina um ácido usado para dissolver verrugas. O líquido queimou a boca, o estômago e ainda provocou o estreitamento do esôfago de Ana Clara. A comida era no liquidificador, se tinha um arroz com feijão, tínhamos que bater no liquidificador. Aos 4 anos, Ana Clara ainda não frequenta escola. Tem medo de, na hora da alimentação, ela engasgar. Para evitar o fechamento total do esôfago, a cada 6 meses, Ana Clara tem que tomar anestesia geral e passar por um procedimento de dilatação. Por nota, o Hospital Santa Catarina disse que ofereceu toda a assistência para a recuperação de Ana Clara e que depois do incidente revisou processos internos e passou a reavaliar periodicamente o trabalho das equipes de enfermagem. Mas não são apenas cursos ruins que podem provocar erros. Tem também a sobrecarga de trabalho. No abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, as fiscais do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram um cenário assustador. 182 idosos e apenas um enfermeiro no comando de 6 auxiliares e técnicos. O recomendado nessa situação seria ter no mínimo 9 enfermeiros e 18 auxiliares técnicos. E você tem pacientes totalmente dependentes da enfermagem. Resultado: prontuários dos pacientes em branco, geladeira de medicamentos com alimentos vencidos, remédios de uso controlado misturados, sem identificação ou data de validade. Em péssimas condições de higiene. Lixo infectante em lugar perigoso. Pode pegar, manusear, cair, ó. E o mais preocupante, pacientes com graves lesões infeccionadas. Isso aí corre risco de vida até. A sobrecarga ocorre também por causa dos baixos salários. Lisete é auxiliar de enfermagem há 17 anos. Trabalha 3 dias da semana num hospital, 3 em outro. E ainda faz um curso de especialização. É cansativo, às vezes chega até a ser exaustivo, dependendo do plantão. Para evitar erros, Lisete se apega aos chamados 5 certos da profissão. O paciente certo, o medicamento certo, a prescrição certa, a hora certa, pela via certa. E assim faz também uma legião de profissionais de enfermagem Brasil afora. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui por você. Lilian é a primeira pessoa que muitos pacientes veem quando renascem de uma cirurgia no coração, no centro de tratamento intensivo. Imagina, você com um tubo na boca, é muito, né? Então fica muito agitado. Seu José acaba de ser transferido para a enfermaria e não esquece a atenção que recebeu. O medo que eu estava era muito grande. Depois que ela me viu, eu me senti a pessoa mais importante
Muito para ela. Essa criança nasceu no dia do meu aniversário, deve estar hoje com os seus 16 anos. Inês fica emocionada ao olhar para os bebezinhos que ajudou a salvar em quase 20 anos de UTI. Ontem ela pegou uma cadeira de balanço pra mim, pra ficar animando meu filho. A segunda vez que eu botei no colo, depois de 17 dias, eu falei, ai meu Deus. Os pais do pequeno Antônio querem ser os próximos a voltar com uma bela foto de agradecimento. Sente acolhido, né? Que a gente tá frágil, é uma situação que a gente fica muito frágil. Procuramos o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde você viu no começo desta reportagem profissionais de enfermagem trabalhando sem luvas e pacientes recebendo medicamentos sem identificação. Eu acredito também que nesse momento eles estavam atendendo com urgência os casos. Posteriormente veio o rótulo, porque o atendimento é de emergência. Já o diretor-presidente do Abrigo Cristo Redentor disse que quer resolver os problemas apontados pela fiscalização em 30 dias. Ele reconheceu que a equipe de enfermagem é pequena, mas que tem limitações financeiras por se tratar de uma entidade filantrópica. E eu não posso, como administrador, aumentar uma folha de pagamento se eu não vou ter condição de cumprir. Nos próximos dias, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio vai enviar um relatório com as irregularidades encontradas nas duas instituições à Vigilância Sanitária, ao Ministério Público Estadual e às Secretarias Municipais de Saúde. Errar na enfermagem não pode, se pode causar danos irreparáveis à sociedade e não dá para aceitar. Então, gente, não terminamos a aula ainda, tá? A gente terminou esse material da aula 4. Fazer alguns comentários, tá? Então, o erro, né? A gravidade do erro foi tão grande ao ponto de uma profissional simplesmente colocar ácido, né, no lugar de sedativo para uma criança, tá? Então, como vocês viram no vídeo, a gravidade que isso acarretou para o resto da vida dessa criança, né? Então, as consequências, os danos físicos e emocionais que essa criança vai estar tendo, não vai ter apoio psicológico, né, indenização, nada que pague. Outra questão que a gente também já vem falando muito é pelo número insuficiente de profissionais. Então, esse número insuficiente faz com que haja sobrecarga de trabalho, consequentemente haja exaustão, né, tanto física quanto mental, e é aí justamente onde os erros acontecem. Infelizmente, né, é assim que a gente tem na nossa realidade, mas, como eu já disse também, cabe a vocês lutarem pela dignidade de um salário, né, para a classe de vocês. Então, vocês são extremamente importantes para a saúde, muito mais importante nos hospitais do que até os próprios médicos, mas vocês não se valorizam, tá? Muitos profissionais simplesmente depois que se formam nunca mais vão pegar num livro, nunca mais vão se atualizar, fazer especializações, vocês não vão querer se unir para lutar, né, pela classe de vocês. Infelizmente isso é refletido, né, nessas situações que a gente acabou mostrando agora, e consequentemente isso vai afetar a vida de inúmeras pessoas devido aos erros que pode acarretar a morte, né? E que muitas vezes isso pode acontecer com algum parente, algum amigo, né? Algum ente querido nosso, ou com nós mesmos, né? Quem é da área de saúde não está imune a adoecer e precisar de assistência, não. Então, da mesma forma que existiram os erros com as outras pessoas, pode existir os erros também com vocês quando estiverem como pacientes, tá bom?
Então a gente vai falar agora, Laninha tá falando, estou me atualizando agora na aula de bioética. Justamente, Laninha, então você já cursou essa disciplina, né? Mas como eu já disse, conhecimento nunca é demais, e mesmo para quem já viu, né, isso faz com que você reforce o que foi aprendido. No momento que você vê uma vez e nunca mais tocou naquele assunto, aquilo vai ser esquecido. No momento que você dá um reforço, então aquilo vai ficando mais fixo na memória de vocês. Então, tá aí, né? Segurança do paciente. Vamos tratar disso agora, tá? Vou começar com um vídeo, tá? Onde eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse vídeo ele é um pouquinho mais longo, tá? O nome dele no YouTube é Aprendendo com Erros, caso vocês tenham interesse de ver posteriormente. Então, como ele não são só 15 minutos, como eu disse, ele é um pouquinho mais longo e a gente só tem 15 minutos de live agora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, tá? E aí a gente vai começar uma nova live. Então vamos começar uma nova live para que vocês possam estar adquirindo, né, o vídeo completo sem ter interrupções, tá bom? Então, como eu sempre faço, eu vou encerrar essa live aqui. Então, Marcelo, Ana Paula e André que entraram depois, já coloquei o nome de vocês, tá bom? Estão presentes aqui, fazendo parte da aula. E aí, eu encerro e a gente continua logo em seguida, tá bom? Vou encerrar e dou 1 a 2 minutinhos para vocês entrarem novamente na live e acompanhar a aula, tá certo? Beleza, gente? Então, vou encerrar aqui e espero vocês logo em seguida, tá bom? Exilda, a gente tá encerrando a aula. Exilda, Paula Clementino, a gente tá encerrando essa live agora para iniciar uma outra, tá? Por causa do tempo. Então, cada live ela só pode durar 1 hora. Então, vou encerrar pra gente dar início a uma nova live. Aí vocês entram novamente, tá bom? Sejam bem-vindas à aula.